Muito bem, queridos. Filipenses capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. De novo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Alegrai-vos. Vamos orar. Senhor Jesus, em Teu nome nós oramos, pedindo que esta alegria preencha o nosso coração. Venha ao nosso encontro, trabalhe o nosso caráter e o faça, ó Deus, em Teu nome, ó Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso Senhor, a quem nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vou começar com algumas perguntas. Você que nos visita, vocês aí pensem comigo. Você se considera uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa feliz? Uma pessoa alegre? Uma pessoa radiante? Uma pessoa contente? Você se considera? Aliás, vamos mudar a pergunta. Deixa eu reformular, fazer melhor. Seu marido te considera uma mulher feliz? Sua esposa e vocês, esposa, consideram o seu marido um homem feliz, alegre, contente? Seus pais te consideram filhos felizes? Ficou pior a pergunta? Ficaram com uma cara. É porque você dizer de si, às vezes você tem uma boa impressão a seu próprio respeito. Mas quando o outro que convive com você fala a seu respeito, é diferente. É bastante diferente. Ou será que nós somos como aquelas pessoas, né? Que está calor, puxa vida, que problema, está esse sol quente, aqui sua muito. Aí chove, alaga, é pior ainda. E se fica ameno, ai que dia triste, tudo nublado. É assim. Como aquelas pessoas, né? Se você se veste muito bem, nossa, para que tudo isso? Você vai num casamento? Se veste mais mal e mal, né? Na simplicidade, o que é? Você vai pedir esmola hoje? Sabe? Você olha para a pessoa e diz, nossa, você está muito bonita hoje. Por quê? Você quer alguma coisa? Como que você se considera? E como que você entende felicidade? Alguns compositores, agora eu vou precisar de ajuda, pensaram felicidade. O primeiro deles, eu trouxe pensando, aqui os mais idosos, né, conhecem bem Vinícius de Moraes. Pensei em vocês. Olha como Vinícius de Moraes pensava felicidade. Já vai tocar, né? É para tocar pelo menos. Que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Felicidade é como uma pluma que o vento vai, que o vento leva pelo ar, que voa leve, mas que tem a vida breve. É assim que você entende felicidade, como algo momentâneo, passageiro, rápido. Uma coisa que, quando você percebeu, droga, já foi. É algo que você precisa alimentar, que passa rápido, como cai a gota de uma lágrima de amor. É assim que você entende felicidade? É assim que Vinícius entendia. Não creio que é assim que a Bíblia entende. E com isso eu não estou dizendo que você não possa ouvir Vinícius de Moraes. Você deve ouvir Vinícius de Moraes. É um grande poeta. Mas, limitadamente, não é? Sem o conhecimento da palavra, ele não conhecia, não sabia que felicidade não é algo que passa, mas pode ser algo que se mantém. Nós veremos como. Um outro compositor que fala bastante de felicidade, agora para o pessoal de meia idade, viu? Marcos, vocês gostam de Fábio Júnior? Lamento. Então,
Tô brincando, tô brincando. Já cantou, Fábio Júnior? Já cantou essa música? Pois é. Para Fábio Júnior, olha o que ele diz acerca de felicidade. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É uma viagem, doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Olha para ele. Aí ele vai começar a dizer, quando ele está em sua companhia, quando está aos seus olhos. Felicidade para Fábio Júnior se desfruta na companhia de alguém, né? Se desfruta com as estrelas no ar, e como mágica ela passa aos nossos olhos. Mas então eu não consigo desfrutar da felicidade solteiro? Sozinho? Só comigo mesmo? Eu estou vendo alguns adolescentes chorando já. É possível sim, mas Fábio Júnior não tinha a consciência cristã que nós temos, que mostra que felicidade é muito mais do que um sentimento vivido somente na companhia de alguém. Agora, para os mais novos, para os adolescentes, para os jovens, eu pensei num compositor mais recente. Não se escandalizem, viu, irmãos? Não se escandalizem. Essa é a melhorzinha que eu achei, viu? Veja o que Di Ferreiro diz sobre felicidade. Abra a felicidade. Vem curtir comigo, o dia já vem. Abra a felicidade, você também. Vamos sentir algo novo. Vamos sentir algo. Vem curtir comigo, isso faz tão bem. Abra um sorriso no rosto de alguém, pra eu sentir como é bom. Muito bem, chega por hoje. Já estou até me sentindo mal já. Brincadeira. Para ele, felicidade é algo que se desfruta num momento. É algo passageiro. São experiências que nós podemos obter à medida que a gente se envolve com algo novo. Por isso, vem comigo, ele vai dizer. Vem comigo desfrutar de experiências novas. Será realmente que eu preciso da companhia de alguém, de uma experiência nova, ou de crer que a felicidade é algo que passa na minha frente, e se eu não a agarrar, eu a perco? Onde estava Paulo quando ele escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos? Sabe onde ele estava? Preso, algemado, há poucos meses de literalmente perder a cabeça, decapitado. Lá estava ele em Roma. E diante dessa situação ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. E com isso ele já está mostrando que a alegria não é algo que surge no meu coração. Ele diz: alegrai-vos. É uma ordem. É uma coisa que nós desenvolvemos, que se desenvolve com a vida, que eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a ser uma pessoa alegre, feliz. Eu preciso aprender, nós precisamos aprender. E isso não é uma opção, isso é um mandamento. Aliás, o Evangelho, diz a Bíblia, é boas novas do quê? De grande alegria. Não é isso que a Bíblia diz? O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. E a ordem do Senhor aqui é: alegrai-vos. Irmãos, alegria é uma ordem, não é uma opção. Agora, alegrai-vos quando? Alegrai-vos sempre no Senhor. Porque Paulo sabia assim. Sabe aquele irmão que quando Paulo estivesse pregando esse texto, ele levantaria a mão e diria assim: ah, Paulo, você não sabe como é que está a minha casa. Se soubesse, você veria. Não dá para ficar alegre lá dentro. Eu preciso sair de casa, ficar em paz, ficar alegre. Qualquer coisa vem fora de casa. Você acha que a sua casa é pior do que a prisão onde Paulo estava? Você acha que os seus problemas são piores do que os que Paulo tinham? Ele, sabendo bem que a gente responderia que sempre há um problema pior do que o nosso,
ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Isso porque, para nós cristãos, nós que amamos o Senhor Jesus Cristo, nós que temos o Espírito Santo em nós, meus irmãos, a alegria não é uma sensação, não é um momento. A alegria não é causada, muito bem, Daniel, por uma circunstância qualquer, pela ausência de problemas e pela presença de coisas boas. A alegria é uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo. Por isso, de maneira muito clara, eu quero dizer aqui: quem tem Jesus é uma pessoa alegre, feliz. Quem tem Jesus é feliz. Entretanto, preste atenção nisso que eu vou dizer. Entretanto, existem circunstâncias nas nossas vidas que roubam a nossa alegria. Tal qual viveu Davi em 1 Samuel capítulo 30. Quando ele chega na sua cidade, depois de uma longa guerra, ele chega com seus homens, e quando ao longe ele vê a sua cidade, ele a vê em chamas, pegando fogo. As mulheres levadas, crianças feitas como escravos, mulheres que provavelmente seriam estupradas. E ele e os seus homens choram amargamente, desesperados, quando veem que o motivo da tranquilidade, da paz, da alegria, foi levado pelos inimigos, os amalequitas. Então diz a história bíblica que Davi chora amargamente, ele ora ao Senhor, e ele faz 2 perguntas a Deus. Primeira pergunta: Senhor, eu devo ir atrás deles? Se eu for, segunda pergunta, eu os alcançarei? E Deus diz: você deve ir atrás, e você os alcançará. E Davi, diz o texto bíblico, reanimou-se no Senhor. Irmãos, é possível, quando as circunstâncias, as dificuldades e as lutas nos golpeiam, é possível sim que a gente perca a nossa alegria. Não porque a gente perdeu Jesus, mas é porque a gente permite que estas coisas nos roubem. Entretanto, é possível se reanimar no Senhor, adquirir novamente a visão correta das coisas e perceber, sem dúvida nenhuma, que a alegria que o Senhor nos oferece para viver é capaz de nos proteger destas coisas? Não, destas coisas não, mas dos sentimentos contrários que o nosso coração desenvolve quando a gente vive estas coisas. Por isso, na noite de hoje, nós vamos ver a alegria que o Senhor nos oferece para viver. E, em primeiro lugar, esta alegria é capaz de nos preservar de todas as nossas circunstâncias. Você está com a sua Bíblia aberta? Filipenses capítulo 1, versículo 12. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram contribuíram para a glória de Deus, para o progresso do Evangelho. Deus foi glorificado com as circunstâncias difíceis com as quais Paulo passou, e Deus é glorificado com as circunstâncias difíceis que nós passamos. Eu me recordo, e eu peço licença à minha sogra, ao meu sogro, para contar. Eu me recordo que um pouco mais de um ano estávamos em casa jantando, lembra? E de repente a minha sogra toma um golinho de vinho. Naquele golinho ela sente mal. Depois ela foi ao médico e foi diagnosticada com câncer de pâncreas. Hoje pela manhã eu fui à reunião de oração, e quando eu abracei Dona Geralda estava aquela senhorinha que senta aqui, né? Senhora muito amável, está até vazio o lugar dela, os crentes gostam do seu lugar, ninguém sentou no lugar dela, vocês estão vendo? Mas ela me abraçou forte e disse assim: pastor, ore pela minha neta, Débora. Por quê, Dona Geralda? Ela está com um tumor na cabeça e vai fazer uma cirurgia de risco na quinta-feira. Circunstâncias nos tiram a paz. Circunstâncias nos tiram a alegria. Mas a alegria que o Senhor nos dá é possível, nos oferece meios de vencer essas circunstâncias. É isso que nós veremos. É muito difícil. Eu falava com o Marcelo, nosso irmão Marcelo, que há pouco estava aqui no culto das 5 horas.
as lutas, as dificuldades que ele teve ao lidar com o câncer. Hoje está curado, hoje minha sogra curada. Esperamos em Deus que Débora também. Mas irmãos, essas coisas tiram a paz. Imagina vocês viverem uma vida tranquila e de repente, porque se sentiram mal, recebem um exame e o exame te prejudica, te preocupa. Imagina vocês, quantos jovens aqui estudam ensino médio, ensino fundamental, são 11 anos de estudo. Vão para a universidade, ficam mais 4, 5, determinados casos 6 anos. Saem da universidade e resolvem fazer uma pós-graduação. E quando procuram entrar no mercado de trabalho, o que é que acontece? Elas vão ganhar R$1.000 por mês. Porque a faculdade dele tem tanta gente que fez igual, que não tem emprego para todo mundo. E com R$1.000 por mês, eles não sustentam a casa deles e não conseguem casar. É essa a preocupação, imagino, né? Ok. Gente, essas circunstâncias tiram a paz. Tiram a alegria do nosso coração. Roubam a gente. É isso. Entretanto, além da doença grave, além da falta de emprego, às vezes um casamento, você conhece uma pessoa, você ama profundamente essa pessoa, prepara a cerimônia, casa com ela, e nos anos seguintes, essa pessoa se mostra completamente diferente daquilo que você esperava. Te entristece, rouba a sua alegria. Quantas coisas mais são capazes de tirar a nossa alegria? Mas o texto bíblico está dizendo que esse alegrai-vos sempre no Senhor é capaz de nos proteger destas circunstâncias. Como? Quando Paulo disse, irmãos, eu quero que vocês saibam que o que estão acontecendo comigo, aconteceram para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, para o progresso do Evangelho, a primeira pergunta que você talvez deveria fazer, qual era? O que aconteceu com Paulo? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Aí o reverendo Hernandes me ajudou. Eu fui atrás lá e ele disse o seguinte: Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi preso e escorraçado da cidade de Filipos, ele foi enxotado de Bereia, ele foi conhecido como tagarela em Atenas, falador. Aliás, na cidade de Corinto, ele saiu de Atenas, foi para Corinto, foi acusado de ser um impostor, um discípulo meia boca, um homem que não tinha autoridade nenhuma para ser discípulo de Jesus. Aí ele sai de Corinto, vai para Éfeso, é entregue às feras em Éfeso. Aí ele sai de Éfeso, corre para Jerusalém, é preso em Jerusalém. Ele sai de Jerusalém preso, pega um navio, o navio naufraga. Ele vai parar na ilha de Malta, chega na ilha de Malta, é picado por uma cobra. Sai da ilha de Malta, vai para Roma. O que acontece com ele em Roma? Ele morre. E antes de morrer, ele disse, irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me acontecem, acontecem para a glória de Deus. Sabe o que com isso ele está dizendo? Ele não acredita em sorte, em acaso, em feitiço, em olho gordo. Ele não acredita em nada dessas coisas. Ele acredita simplesmente num Deus poderoso, que o guia por onde Ele quer, e que mantém a história dele todos os dias, ainda que ele sofra por isso. Ele crê num Deus que é providente, que é poderoso, a tal ponto que ele vai dizer na sua carta aos Romanos, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que trabalham segundo os seus propósitos. Meus irmãos, vocês querem saber como a alegria do Senhor pode preservar você das circunstâncias dessa vida? Encare a vida com Deus no controle. Pare de ver a situação como se você fosse uma vítima de tudo. Ai meu Deus, eu vou morrer com isso. Você vai morrer se Deus quiser, se não quiser vai ficar. Olhe para o seu coração e avalie. Deus falhou com você alguma vez? Deus deixou de conduzir a sua vida? Deus deixou de lhe proteger? Hoje você está sentado aqui me ouvindo. Pode ter sofrido horrores ao longo da vida. Mas você não está aqui me ouvindo? Precisa de algo mais do que isso hoje? Neste momento? Meus irmãos, este homem percebeu que estava tudo ruim,
Mas sabe o que ele foi fazer em meio a tudo ruim? Ele preso em Roma, 3 guardas, um fazendo turno com ele ao mesmo tempo, algemado junto com ele, a guarda pretoriana. Sabe o que ele fazia enquanto estava algemado, junto com esses guardas? Evangelizava os guardas. De 3 em 3 ele ia evangelizando. Trocava o turno, ele trocava a evangelização e continuava evangelizando. No final de 2 anos, antes de morrer, toda a guarda pretoriana já havia sido evangelizada. E no final da carta de Filipenses, ele escreve assim: os irmãos de Roma vos saúdam. Esses irmãos aqui, que estavam amarrados comigo, se converteram. E aquilo que era ruim para mim, Deus transformou em bem. Ele foi glorificado com isso. Meus irmãos, eu estou nas mãos do Deus vivo. Sua vida está nas mãos do Deus vivo. E se eu pensar assim, então a alegria do Senhor pode preencher o meu coração. Pode envolver a minha vida. Porque as circunstâncias que nos cercam são incapazes de retirar de nós a alegria que vem do Senhor. A alegria que o Senhor nos oferece para viver é capaz de nos preservar das circunstâncias, mas é também capaz de nos preservar das decepções da vida. Olha o capítulo 2 de Filipenses, do versículo 3 a 5. Ele vai dizer: nada façais por partidarismo. Olha o versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que há também em Cristo Jesus. Decepções com pessoas, em geral, nos atrapalham de viver uma vida alegre. Por isso que ele diz, olha, considerem o outro superior a si mesmo. Porque em geral nós somos feridos pelas pessoas que nós amamos. Sabe por quê? Porque nós temos essas pessoas em alta conta, e a gente cria uma expectativa tamanha, como se essas pessoas nunca fossem errar conosco. E no dia que erram, a gente fica bravo, a gente reclama, não aceita, mas esta vez eu não aguento mais. Expectativas elevadas demais. Se você considerasse que o outro já erraria, quando a pessoa errasse, você diria, não, tudo bem, já estava esperando. Ela não vai gostar muito de ouvir isso. Mas você sofreria menos. Irmãos, pensem numa coisa. Em geral, nós decepcionamos muito as pessoas. E as pessoas também nos decepcionam. Em geral, nós machucamos muito as pessoas. E as pessoas também nos machucam. E é por isso que casamento, se não cuidar, não permanece saudável. É por isso que se uma igreja não for cuidada, não permanece saudável. Porque onde tem gente, se chocam, e brigam, e reclamam, e tem problema. A gente fere e é ferido, mas só há um jeito de fazer com que essa alegria do Senhor permaneça no nosso coração quando a gente lida com as pessoas. Sabe como? Eu acredito que vocês sabem como. Como? Quando alguém me fere, ou quando eu firo alguém, qual é a única alternativa que eu tenho? Pedir perdão, ou liberar perdão ao outro. Eu só entendi bem perdão quando eu entendi a parábola do credor incompassivo. Você conhece essa parábola? Diz o texto bíblico que um rei chama um dos seus servos, que o devia 10.000 talentos. Esse servo, sabe quanto vale 10.000 talentos? Lá vem aquela conta difícil de novo. Um talento é 35 quilos de ouro. 10.000 talentos dá quanto? 350 mil quilos? Fez a conta? Ah, então bateu. Agora bateu. No culto das 5 eu fiquei confuso. Estava perdido. Estou brincando. 350 mil quilos de ouro equivalia aos impostos daquela província inteira por 13 anos. Diz o texto bíblico que o rei o chama e diz, eu quero que você me pague. O cara se joga no chão e pede, pelo amor de Deus, eu vou te pagar, mas não me cobra. Não me manda aos verdugos, que eram aqueles homens que ficavam chicoteando o outro todos os dias, até que se fosse pago a dívida. Eu te pago tudo. Para ele pagar tudo, ele precisaria trabalhar ininterruptamente
150 mil anos para conseguir pagar aquela dívida. Você acha mesmo que ele iria pagar? O rei, vendo a situação, tudo bem, pode ir, vai embora. Eu perdoo a sua dívida. Sai o servo de lá, entra na feira, pede um pastel. Enquanto ele está comendo pastel, ele vê o amigo, que também está comendo um pastel. E esse amigo devia para ele 100 denários, 3 salários mínimos e R$300. 100 denários. Eu devia trabalhar em banco. Eu sou bom com essas coisas, eu estou começando a perceber que eu sou bom. Um denário, meus irmãos, equivale ao salário de um dia de trabalho. Então, 100 denários, 3 meses e 10 dias. E aí ele pega aquele irmão que o devia, o perdoado, pega o rapaz que deve 3 meses de salário para ele e diz assim: me paga o que deve ou eu te jogo na prisão para ser açoitado todos os dias. Eu vou te pagar. Com 3 meses eu consigo te pagar. E ele disse: não, eu quero agora, vai para a prisão. Um homem perdoado de 150 mil anos de trabalho não foi capaz de perdoar alguém que lhe devia 3 meses. Deus, tal qual fez conosco. Nossa dívida com Deus é incalculável. Somos incapazes de pagar a Deus pelos nossos pecados. Mas alguém vai pecar conosco. Alguém vai errar conosco. Alguém vai falhar conosco. O que é que Deus espera de você? Tal qual você foi perdoado, perdoe também. Porque nós oramos assim no Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E continuando a oração: perdoa as nossas dívidas. Caso contrário, ele diz lá: como nós também perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo os meus devedores, tem dívida perdoada? Tem não, meus irmãos. O cristão é aquele que sabe perdoar, porque quando ele se vê machucado, ele lembra: eu machuquei Deus primeiro e Ele me perdoou. Sabe por que nós vivemos uma vida, provavelmente, em alguns momentos, sem dar alegria do Senhor? Porque nós não somos capazes de perdoar aqueles que caminham ao nosso lado. Nós guardamos mágoas. Talvez você vá precisar dar um telefonema, mandar um e-mail, fazer uma visita, eu não sei. Mas se você não for até a pessoa que você precisa perdoar, ou receber perdão e por isso pedir perdão, certamente a alegria do Senhor não preencherá o seu coração. É muito difícil viver uma vida em débito com alguém, ou que alguém deva conosco. Por isso, se alguém te fez mal, lhe prejudicou, e você se sente magoado com isso, perdoe. Tem gente que acha que perdoar é esquecer, porque Deus não, quando perdoa, não se lembra mais, diz o texto, não é? Mas Deus não tem amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é você não cobrar mais o outro, não jogar mais na cara do outro o que ele fez de errado. Isso é perdoar. É você lembrar do que aconteceu, mas passou. Isso é perdoar. Todas as vezes que você fala assim: mas você lembra que, lembrou, já não é perdão, já falhou. A alegria saiu, foi embora, passeou. Quer a alegria do Senhor no seu coração? Em primeiro lugar, veja as circunstâncias da vida como cuidado do Senhor com você. E aí a alegria preserva você. Veja as pessoas que falharam com você como aquelas que precisam receber de você o perdão que você recebeu de Deus. E aí a alegria vai preservar você. E por fim, o último ponto desse sermão. Preserve-se de todas as preocupações, né? A alegria que o Senhor nos oferece é capaz de nos preservar de todas as preocupações da vida. Capítulo 3, versículo 19. Finalzinho do versículo 19, diz assim: visto que só se preocupam com o quê? Com coisas terrenas. Ele está falando do destino deles, daqueles que só se preocupam com coisas terrenas, cujo Deus deles é o dinheiro, é o prazer. Estes que só vivem por causa das coisas terrenas, não conseguem ter alegria. Viver só para ganhar dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu estou terminando.
Você já brigou com seu marido por causa de dinheiro? As mulheres abaixando a cabeça assim. Maridos, já brigaram com as suas esposas por causa de dinheiro? Ó, se você disser que não, eu vou ter grande dificuldade de acreditar em você. É por isso que você não precisa me responder senão, viu? Eu vou ter grande dificuldade, porque ser humano é assim. A gente briga quando não tem dinheiro, a gente briga quando tem muito dinheiro, e a gente briga também quando tem pouco dinheiro. A gente briga por causa do dinheiro. A gente quer dinheiro. A gente quer se apoiar no dinheiro. Quem nunca brigou por causa de dinheiro, que atire a primeira pedra. Triste realidade do nosso coração. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro o tempo todo. Dinheiro se torna o problema da discussão de uma mesa de domingo, no almoço. Dinheiro se torna o empecilho, muitas vezes, de parentes se juntarem. Eu falei para vocês de um amigo que eu tenho, que é ex-milionário. Ex-milionário porque o sogro e o cunhado, eu acho, se eu me recordo bem, passaram a perna nele, colocaram para trás e o roubaram milhões. Pergunta se ele dorme em paz por causa disso, até hoje. E eu duvido que os parentes dele também durmam em paz. Duvido. Dinheiro nos rouba a paz. Mas Paulo não está falando aqui que eu não posso trabalhar para ganhar o dinheiro, não é isso. Ele está falando de pessoas que só se preocupam com coisas terrenas, só com... Meu foco. Por que você não vai amanhã sair com a sua família? Tenho que trabalhar. Eu preciso juntar dinheiro. Eu preciso guardar dinheiro. Eu ouvi no meu curso de um homem que estava tão ansioso, esse curso de aconselhamento que a gente faz aqui, um homem tão ansioso, com mais de 40 anos, preocupado, porque com essa crise ele poderia ser mandado embora. Veja, ele poderia. Ele estava na empresa há mais de 25 anos, faltava pouco para se aposentar, era chefe de setor, benquisto por todos, mas o medo de ser mandado embora. Aí o que ele começou a fazer? Poupança. Ele fez poupança para 6 meses, caso ele fosse mandado embora. Quando ele fez a poupança, ele pensou, agora eu posso ficar tranquilo. Não, ele resolveu fazer a poupança para 1 ano, porque vai que ele não consiga arrumar trabalho em 1 ano. Aí ele fez a poupança de 1 ano. Quando terminou 1 ano, ele falou assim, meu Deus, mas hoje está difícil arrumar trabalho, é melhor garantir o 2º ano. Quando ele foi pedir ajuda para o pastor, ele já tinha poupança para 5 anos. Ele foi mandado embora. Sabe por quê? Porque os amigos começaram a ver que ele estava paranoico. Não é porque ele precisava ser mandado embora, mas ele estava tão perturbado com ficar pensando o que aconteceria, que de fato aconteceu. Sabe, meus irmãos, essa preocupação com coisas que não aconteceram, mas que podem. Tudo pode acontecer. Eu posso atravessar a rua aqui, vir o VLT, me cortar ao meio. Isso pode acontecer. Vocês não imaginem a cena, por favor. Imagina víscera para um lado, estômago para outro, cérebro. Alguma coisa tem, pelo menos. Vai para lá. A gente olha... Mas pode. Vai acontecer? Não sei. Mas não é por causa disso que eu já vou ficar pensando, meu Deus, não vou atravessar a rua, porque vai que aconteça. Preciso perceber isso. Ou outra coisa que nos tira paz e, consequentemente, a alegria do nosso coração. Consumismo. Pensar em coisas terrenas. Gente consumista. Lembro de um pastor comentando que um amigo dele tinha 3 mulheres em casa. Evidentemente, a mulher e suas 2 filhas, viu? Não pensem mal do homem. Aí, havia um casamento. E as mulheres, da casa chegaram assim, ô pai, precisamos comprar um sapato. Claro, filha. Mas vamos contar quanto que nós temos aqui antes? As 3 mulheres juntas, 151 pares de sapatos. Não é possível que não tinha um para esse casamento. Sabe que o meu pastor, na época, o pastor Fábio, ele dizia assim, sabe o que é consumismo? É comprar o que você não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem nem você conhece. Consumismo. Gente que só se preocupa com coisas terrenas. Como você quer desenvolver a alegria do Senhor? Como você quer receber essa alegria no coração? Se o seu coração não está em Deus, mas nos tesouros que este mundo quer lhe oferecer. Foi por isso que Jesus disse, não se preocupe em acumular tesouros, mas acumule-os no céu, onde ladrão não pode roubar e traça não pode comer. Trabalhe normalmente. Se você acumular tesouro,
Glória a Deus por isso, mas não coloque o seu coração nestas coisas, porque no dia que você o fizer, você perde. A alegria do Senhor deixa de proteger você. Eu quero terminar, lembrando aquele John Rockefeller, primeiro milionário da história mundial, Ele foi dono de uma empresa petrolífera, e aí ele morreu, e quando morreu, um jovem curioso correu para o contador dele, e perguntou assim: viu, quanto que ele levou? Quanto que ele tinha na conta? Quanto que ele tinha com ele? Quanto ele levou consigo? Ele levou nada. Você já viu o caixão com gaveta? Ficou tudo aqui. Está tudo aí, gente. Quando a gente morre, fica tudo. O que a gente precisa é levar conosco tesouros no céu. Esse é o ponto aqui. Por isso, a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas ela está em Deus. A verdadeira alegria não está nas coisas, mas está na pessoa de Jesus Cristo. Só a alegria do Senhor é capaz de nos preservar dos sentimentos ruins que as circunstâncias nos oferecem, da dor que as pessoas nos causam e da luta em desejar, recuperar, ganhar e viver uma vida só com o coração no dinheiro. Vocês lembram daqueles 3 compositores iniciais? Quem eram mesmo? Vinícius de Moraes, Fábio Júnior e Di Ferreiro. Eu falei compositores, Vocês estão citando os 3 por quê? São só os compositores. Vinícius de Moraes, estou brincando, era para ser uma piada, ninguém ri dessas coisas, Vocês ficaram ofendidos porque eu falei que eles não cantam bem, eu vou parar de brincar com isso. No fim, meus irmãos, esses 3 cantaram coisas belíssimas, mas eu prefiro ouvir uma criança nossa, que quando está aqui canta assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. No fim, são as nossas crianças que cantam melhor do que esses 3, porque elas cantam uma verdade. A verdade de que, independente das circunstâncias que nós passamos, nossa alegria é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo.